Antes da gente Amém. iniciar? Amém. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti pelo Teu cuidado e pela Tua misericórdia, Pai, que nos faz podermos nos reunir nesse lugar, cada um da sua casa, mas ainda assim no mesmo coração, uma mesma mente, um mesmo propósito, onde nos encontramos para aprender mais de Ti. E por isso nós queremos Te pedir, Pai, que a Tua graça ilumine nossa mente e nos dê, Pai, de presente a capacidade de compreender aquilo que nós temos desejo de examinar. Que o Senhor possa ajudar cada pessoa a sair daqui mais edificado e mais inteirado, Pai, mais conhecedor daquilo que o Senhor tem ministrado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que está em casa, prepare com muito carinho esse momento aí, né? Chame todo mundo da casa aí para estar contigo na sala, no quarto. Compartilhe o linkzinho. Compartilhe esse link aí no grupo da família, com seus Uhum. amigos. E bora para mais um estudo? Mais um estudo. Inclusive, Léo, rapidinho, antes de a gente entrar nesse estudo, só queria ressaltar a importância do que nós estamos começando aqui agora, porque o Léo já falou a respeito do tema, e esse tema ele vai ser seguido de 3 estudos, Isso. certo? Então ele vai ser uma sequência. A nossa ideia aqui é trazer uma sequência de estudos para que você possa, para que a gente consiga examinar com mais tranquilidade e profundidade cada um dos pontos que nós queremos examinar e não ficar só aquela correria, até porque nós vamos falar dos atributos de Deus e é um assunto denso, complexo e cheio de coisas para serem ditas. Com certeza. Com certeza também vai faltar muito conteúdo, né? Com certeza. Mas, como a gente sempre diz, isso aqui é apenas um empurrão que a gente faz com todo o coração para ajudar você que está em casa, né? Ajudar nos nossos estudos bíblicos e no nosso conhecimento da palavra de Deus. Então vai ser uma série, irmãos, a respeito dos atributos de Deus, né? Uhum. Antes de eu iniciar aqui a introdução, atributos de Deus nada mais são do que características que compõem a existência de Deus, né? São características, são condições, né, que nos ajudam a entender quem Deus é, a compreender como Deus age e por aí vai. Vamos lá, então. Eu começo esse tema, na verdade, com uma pergunta, né? Na verdade, você que está em casa e nós que estamos aqui, provavelmente já ouvimos alguém nos perguntar assim: quem é Deus para você? Uhum. Né? Sim. Na escola, ou na roda de amigos, na igreja e tal, numa pregação, uma coisa ou outra. Quem é Deus para você? E a gente vai perceber que quando nos fazem essa pergunta, por muitas vezes, por muito tempo, a gente fica meio que na subjetividade. Deus para mim, Deus para mim é tudo. Deus para mim é muito bom. Deus é amor, mas fala de uma forma assim que fica meio que no campo da experiência. Quando eu conheci Deus assim, quando eu conheci Deus, ele fez tal coisa na minha vida. Depois que eu conheci Deus, a minha vida ficou disso para isso, eu fui abençoado naquilo, eu recebi uma cura, mas na maioria das vezes as pessoas não conseguem chegar num ponto concreto, Sim. em um único ponto concreto sobre quem é Deus. Uhum. E antes de nós falar sobre os atributos de Deus, é também importante deixar claro que nós, como seres humanos, nós não temos a capacidade de entender Deus de fato e Uhum. de compreender Deus na sua grandeza, na sua eternidade, né? Absolutamente, né? Absolutamente, não temos a capacidade, não vamos conseguir jamais definir Deus de forma completa, Uhum. plena. Ponto. Tem até uma citação do Agostinho que ele diz: se compreendeste, não é Deus. Uhum. Não com a ideia de que nós não podemos conhecer a Deus, mas com a ideia de que quando nós tentamos compreender Deus completamente, nós acabamos limitando ele às categorias do nosso intelecto, que são Sim, limitadas. limitados. Então, nós olhamos para Deus não com o ar aqui de conseguir dizer com todas as linhas quem Deus até porque Deus até o momento não quis se revelar dessa forma, de forma Uhum. completa, então não cabe a nós Não cabe a dizer, nós. né, não cabe a nós dizer todas as nuances de quem Deus é. Mas Deus se manifesta e as manifestações de Deus trazem entendimento a respeito de quem Deus é.
E nós vamos palpando, olhando de ângulos diferentes, em situações diferentes e compreendendo mais sobre quem Deus é. Então ninguém pode dizer que conheceu Deus ao ponto de não ter mais o que conhecer. É Sim. isso que Agostinho está tentando dizer aqui, né? Tá tentando, não, tá conseguindo. Quem tenta dizer sou eu. Né? Uhum. Mas ninguém já conheceu tanto de Deus que pode dizer não tenho mais o que conhecer em Deus, porque Deus não se pode compreender por inteiro. Exatamente, boa. E é isso, só que ao mesmo tempo que nós não temos a capacidade de compreender Deus, é fundamentalmente necessário que um cristão ele conheça aquilo que Deus revelou a Sim, respeito de si. sim. É necessário, porque Uhum. e olha como esse sentimento para você que está em casa vai vir agora até você. é, Quando te perguntaram, ou quando por alguma ocasião você pensou ou refletiu sobre quem é Deus, veio uma imagem na tua cabeça. Talvez abstrata, talvez meio sem forma, ou enfim, mas uma imagem que você criou a partir das suas experiências com Deus ou a partir daquilo que os outros falaram. Mas não a partir do que a palavra diz ou a partir daquilo que você realmente conheceu de Deus através das Escrituras, daquilo Sim. que Deus revelou. Então, hoje, em específico, sobre os atributos de Deus, nós vamos tentar esclarecer, né, o porquê Deus é grande e soberano. Sim. Deus é grande e soberano. E quando eu digo que Deus é grande, o que significa, por exemplo? E é isso que nós vamos tratar aqui. O que significa Deus ser grande? É grande em tamanho? E se ele é muito grande, o que isso implica na minha vida? Sim. Né? Porque eu posso falar que determinado objeto ou determinada coisa é gigantesca, mas de que forma isso impacta na minha vida? Uhum. Então, quando eu digo, e muitas vezes em nossas orações, a gente fala, Deus, tu és grandioso, tu és muito grande e tal. Grande Deus, vem sobre a minha vida e tudo. Mas será que eu entendo o porquê que Deus é grande? Então, hoje, para esclarecer, né, um pouco sobre a grandeza e a soberania de Deus, nós vamos falar sobre a onipotência, onisciência e onipresença de Deus, tá? E eu começo com o texto de Romanos 1, versículo 19 até o 21, que diz assim: Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Então, antes de eu passar a palavra aqui, esse texto nos diz, irmãos, que quando nós não conhecemos quem Deus é a partir daquilo que ele revelou, como o Roberto bem colocou aqui, ele se mostrou a nós, ele se revelou a nós, né? Uhum. Ele se mostrou conhecido, se deixou ser conhecido. Quando nós não sabemos quem Deus é, nós não conseguimos nem adorar Ele da forma que Ele deve ser adorado, nem servir a Deus da forma que Ele deve ser servido, e não conseguimos ter uma vida prática precisa a respeito do nosso Evangelho, né? Primeiro ponto, então, seria sobre a onipotência de Deus. Deus é detentor de todo o poder. Aqui como... Quer ler Isaías para... Pode ler. Isaías 40, lá no capítulo 40, verso 25 de Isaías em diante, você pode ler depois com mais calma até o texto com maior amplitude. Nós temos o seguinte texto que diz assim, ó: Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual, diz o santo. Então é Deus falando. Né? Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vez vem a faltar. Então aqui nós temos um texto falando nitidamente sobre essa grandeza do poderio de Deus, ou dessa potência, vamos dizer assim. Deus é onipotente porque ele cabe a ele, né, está retido nele a potência para qualquer coisa, para todas as coisas, para
fazer qualquer coisa. Quando nós dizemos que Deus é onipotente, nós estamos dizendo tanto que ele é capaz de criar as coisas do nada, e isso é uma característica exclusiva de Deus. Nós usamos por muitas vezes aquela questão de sermos criadores, né, de podermos criar alguma coisa, mas na verdade nós manipulamos coisas que já existem. Então, você não cria um quadro do nada de fato, ou ex nihilo, como a expressão diz. Você precisa de uma tinta que saiu de uma matéria-prima X, você precisa de um quadro que saiu de uma matéria-prima X, e nós transformamos as coisas e nós podemos sim ter poder criativo. Mas criar de fato, na essência da palavra, que é trazer algo do nada, só Deus, como nós vemos em Gênesis. Só Deus traz algo do nada. Então, quando nós dizemos que Deus é onipotente, nós podemos levar isso a uma escala da existência, vamos dizer assim, ou uma escala cósmica, pensando justamente nesse ponto. O ponto de que Deus criou todas as coisas do nada. Ele tem potência para criar todas as coisas do nada. Ao som de sua voz, as coisas foram sendo criadas. Ao mesmo tempo, nós olhamos para um Deus que, sendo onipotente, ele pode entrar no coração do homem e ele pode trazer um lugar de graça, de arrependimento. Ele pode trazer convicção de fé ao coração de um homem. Então, quando nós falamos da onipotência de Deus, nós estamos falando de um poder criador e também de um poder que age sem precedentes e sem pedir licença para ninguém dentro da criação que ele criou. Deus é onipotente para criar a criação e a criatura e para se mover entre a criação e a criatura. Esse é um primeiro ponto importante daquilo que seria a onipotência de Deus. Hebreus 1 e 3 também vai mostrar que não só cria, como sustenta todas as coisas. Então a onipotência de Deus diz respeito não só àquele artista que pega, cria um quadro e deixa de canto, mas aquele que sustenta as coisas. Então nós entendemos que parte do que define, né, essa onipotência de Deus é o ato de criar, mas é o ato de que a sua essência mantém viva todas as coisas. Então, o fato de Deus ser permite que tudo exista, não por um período limitado, mas enquanto ele aprouver ao Senhor sustentar, há de existir. Há de existir. Então, isso também retrata a onipotência de Deus e esse poder de Deus. Não sei se vocês querem falar alguma coisa, mas tem uma questão que eu acho bem interessante de tocar, porque até certa vez um rapaz que estava conversando comigo, não em ar de maldade nem nada do tipo, mas ele estava fazendo uma pergunta legítima para mim. Ele me disse o seguinte, e eu acho que essa pergunta é de muitos ateus, né? Ele diz assim: Roberto, se Deus é onipotente, ele pode criar uma pedra que ele não é capaz de carregar? Uma pedra tão grande e tão pesada que ele não pode carregar? Ora, se ele pode fazer qualquer coisa, ele pode criar uma pedra maior do que ele mesmo, capaz, e que ele não tem força para carregar. E a grande questão aqui, e eu acho que tem uma frase do Tomás de Aquino que vai vir de encontro a isso, é que quando aqui nos diz que Deus é onipotente porque pode tudo o que é absolutamente possível. Deus é onipotente porque pode tudo o que é absolutamente possível. O que Aquino está dizendo aqui pra gente é o seguinte: a onipotência de Deus não pode realizar aquilo que é logicamente impossível, porque Deus é lógico. Em outras palavras, Deus nunca vai fazer algo que contradiz a si mesmo. Sim. Então, os atos de Deus nunca vão negar a sua essência. Os atos de Deus nunca vão negar a lógica que ele mesmo estabeleceu e nele está estabelecida. Então, Deus pode criar uma pedra maior do que ele mesmo. Isso é ilógico. Portanto, Deus nunca faria isso e não faz sentido nem mesmo questionar isso, entende? Sim. Então, não faz sentido essa questão. Toda a premissa da onipotência de Deus está atrelada e vinculada à lógica que ele mesmo fundamentou. Em outras palavras, Deus pode tudo, mas ele nunca vai mentir. Deus pode tudo e ele nunca vai te enganar. Deus pode tudo e ele nunca vai fazer qualquer coisa que seja pecaminosa, porque ele não nega a si mesmo. Deus pode tudo, mas ele nunca vai agir em justiça, porque ele não nega a si mesmo, ele é justo. Então, os atributos de Deus, eles caminham em simbiose, né? Eles caminham em simbiose. E Deus pode todas as coisas, e apesar de poder todas as coisas, nunca contraria a si mesmo. Nada que faz, nada que pensa,
e nenhuma forma da qual ele pode se mover. Boa. Eu acho interessante também citar Mateus 19:26 ali, onde ele cita: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, eu acredito que agrega muito a isso que o Roberto trouxe agora aqui, que muitas coisas, às vezes, eu digo, a gente até recebe vários questionamentos referente a isso, né? Tipo, cara, se Deus pode tudo, por que que ele deixa uma pessoa passar fome? Ah, se ele pode tudo, por que que ele não me dá dinheiro e carro? E porque ele não me, tipo, eu não tenho uma vida boa, entende? E, às vezes, a gente acaba indo por um caminho, por uma linha, um pouco diferente do que a gente tá explicando aqui. Ele pode tudo, ele faz tudo, mas existem algumas coisas que a gente não vai conseguir explicar. Por mais que a que gente, são um mistério. por mais que a gente tente explicar, cara, a gente não vai conseguir. Até também eu acho importante a gente trazer, tipo, o significado de oni, que é tudo e todo. Então, tudo aquilo que vai ter onipresença, onipotência, tudo isso, cara, significa tudo e todo. Tipo, onipotência, todo poder, todo poderoso. Então, tipo, tudo... Sem limites. É isso aí. Então, isso aí é tão importante, né? Pegando um gancho dos dois comentários aqui, primeiro que quando a gente pensa, essas perguntas, né, que fazem, por que que Deus não cria uma pedra tão poderosa que ele não, tão grande que não pode carregar, ou por que que existe maldade no mundo, por que que Deus não me abençoa sendo que eu sou uma pessoa boa e tudo mais. Aí que tá, a gente faz perguntas porque nós, baseado em nossa perspectiva de vida, em nossa visão de mundo, em nossa capacidade intelectual, e nós fazemos perguntas, muitas vezes não temos resposta, porque a gente não conhece a verdade da palavra de Deus. Sim. Né? Porque, por exemplo, qual é a lógica de Deus fazer uma pedra? Isso também entra num ponto da infinitude de Deus. Porque se ele é detentor de todo o poder, ele poderia fazer uma pedra tão pesada que ninguém pudesse carregar? Pode, mas ele tem todo o poder, então ele carregaria. Então uma coisa anula a outra, não é porque lógico. assim, Deus Deus é onipotente, mas não é burro, entende? Exato. Esse é o princípio da questão. Então, é uma coisa incogitável, né? É uma coisa irracível, né? Então, não faz sentido lógico. Sim. E eu acho legal só eu colocar um ponto de que o fato de Deus ser o princípio de toda ordem, de toda lógica, não significa que nós conseguimos compreendê-lo por completo usando a lógica. Então nós conseguimos nos achegar próximo a ele. Sim. Mas como Paulo vai dizer, vemos ainda como que por um espelho embaçado, mas haverá o dia em que o veremos face a face. Então nós teremos uma compreensão mais alta. Porém, toda busca e todo caminho para conhecer qualquer atributo de Deus, ele precisa ser lógico. E eu estou falando isso justamente porque às vezes nós fazemos o caminho contrário. Nós confundimos a vida mística e espiritual com uma vida ilógica, irracível, com coisas que não podem acontecer. Sim. Às vezes o nosso cristianismo é tão tolo quanto o cara que está tentando imaginar Deus fazendo uma pedra que ele não é capaz de carregar. Exato. Porque o nosso cristianismo não tem lógica. E a verdade é que existe sim, e os princípios da fé, eles são princípios de lógica, porque Deus é a origem de toda a lógica. E sendo a origem de toda a lógica, ele vai agir sempre em conformidade com aquilo que é verdadeiramente possível e bom. Porque Deus é bom. Entende? Sim, e até pegando dando continuidade no teu comentário, existe um entendimento do deísmo, né, que é uma crença onde as pessoas acreditam em Deus, mas Deus criou essa máquina do mundo, deu corda e saiu. Deu corda e largou e foi fazer as coisas dele, tá longe. Mas quando, na verdade, Deus é a própria corda desse mundo. Como você falou, a própria existência de Deus, a sua essência é o que faz as coisas subsistirem e ser sustentadas. Enquanto Deus permitir que elas existam, a sua essência é o sustento de todas as coisas. E muitas vezes as pessoas perguntam por que Deus não faz tal coisa, se ele é todo poderoso, por que ele não cura o meu familiar, isso e aquilo? Sim. As pessoas estão deixando de levar em consideração o pecado, a maldade do mundo, a queda humana que interfere em todas essas coisas, entende? Então, um princípio de Deus, um atributo de Deus, na verdade, que comprova logicamente que ele é grande e soberano, é porque ele é onipotente. Sim. E porque ele é onipotente, porque ele é
obtém todo o poder existente. E aqui eu vou já indo para um próximo ponto, que o significado também de Deus ter todo o poder é para nós cristãos aprender que o diabo ou as forças do mal, espíritos malignos, macumba, seja lá o que for, bruxaria, essas coisas que muitas vezes a gente tem medo. Não, Deus o livre, eu sou protegido por Jesus, mas que Ele me liberte, que me livre de uma macumba, por exemplo, de um olho gordo, de uma inveja. Se Deus é detentor de todo o poder, essas coisas em si não têm poder contra você. Sim. E muitas vezes nós agimos, nós temos um medo de coisas que não faz sentido ter esse medo. Porque se Deus é todo o poder, qual é o sentido de eu ter medo de algo que é inferior a Deus e que age segundo a permissão de Deus? A passagem aonde, eu não lembro agora, mas é onde diz que os demônios creem, é até Jesus que fala, né? Sim, os demônios creem e tremem. Então, os demônios, o agir do diabo, ele age de acordo com a permissão de Deus. Sim. Porque Deus é detentor de todo o poder. Deus dá limites. Deus dá limites, entende? Para nós partir para um próximo ponto, então, qual é a aplicação, né, da onipotência de Deus? A onipotência de Deus nos consola, pois nada está fora do seu controle, nem mesmo nossas fraquezas e lutas diárias. Jeremias 32:17 diz assim: Ah, Senhor, eis que tu fizestes os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Ou, em outras palavras, nada é capaz de surpreender a Deus. Sim. Sabe? Porque eu posso fazer uma bomba atômica que ela é capaz de explodir o planeta em uma só levada. Isso não impressiona a Deus. Tá, agora eu tô também partindo para uma questão mais extrema, mas é esse tipo de coisa. Não, nada é impressionante. Não impressiona a Deus. Nós somos impressionados, mas por Deus ser grande... Deus não ficou surpreso. Porque a gente criou o avião, né? Esse tipo de capacidade que Deus nos deu, né? E isso diz muito respeito também ao fato de que quando a gente olha para os atributos de Deus, nós tentamos sempre compreendê-los de acordo com aquilo que a gente faria no lugar de Deus. Por exemplo, Deus é onipotente. E, portanto, se eu fosse onipotente, eu faria isso, isso e aquilo. Então eu questiono Deus a partir da minha régua do que seria onipotência. E da minha percepção, né? Exato, sem a percepção do divino, que é uma percepção alva. Os nossos pensamentos são menores do que os pensamentos de Deus, a percepção dele é muito mais alva. Então, o que significa ser onipotente é muito mais alto para Deus. Sim. E ele leva em consideração, né, as deliberações de Deus levam em consideração coisas que a gente não consegue compreender, certo? Então, é legal a gente entender que a onipotência não é só uma questão de força bruta. Sabe aquela força bruta? Posso fazer qualquer coisa, então eu vou fazer uma pedra. Então eu vou acabar com tudo. Não é só uma questão de força bruta, mas é um poder cheio de graça. E esse poder cheio de graça traz essa nuance entre um Deus que pode criar galáxias e ao mesmo tempo ele pode se preocupar em converter um coração. Sim. Qual a ligação das duas coisas e por que um Deus onipresente se preocupa com as duas coisas? Eu não sei. E não existe uma resposta direta para isso. E tanto que lá em Êxodo, quando o povo está para ser liberto do faraó, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração do faraó. Ou seja, não há nada que Deus não possa fazer com a sua onipotência. Sim. Então, se eu quiser converter o fulano, eu converto, independente se ele crê em mim, se ele é um satanista, se ele não é. Então, ele vai alcançar quando ele quiser alcançar. Ele que convence o coração. É ele que convence. E isso é muito poderoso e isso... para nossa compreensão humana, não é lógico. Mas como você bem colocou, nós conhecemos a Deus a partir da lógica porque isso é compreensível a nós. Sim. Mas não significa que as coisas místicas que não são compreensíveis a nós não sejam lógicas. Não sejam lógicas. A gente que não entende a ainda. gente que não tem capacidade de compreensão. Por isso que Paulo vai trazer a questão do culto racional, pode falar ele. Não, é que às vezes, tipo, a nossa percepção, eu digo, a gente se coloca até... tipo, às vezes a gente tá... eu gosto de assistir futebol e tal, e às vezes o jogador errou um gol lá. Eu digo, cara, se fosse eu no lugar dele, eu faria diferente, entendeu? E às vezes a gente no lugar dele, a gente acaba tendo uma percepção diferente do que tá acontecendo, entendeu? Exatamente. E a gente acha que a gente, no lugar de Deus, a gente seria perfeito, né? Sim. Sendo que, cara, Deus já é perfeito, né? Então, a nossa percepção, não, tipo, por mais que a gente tente chegar próximo, tipo, daquilo que
que Deus faz, tipo, não tem. A gente nunca vai compreender, né, cara? Exatamente. E tem um exemplo muito legal, você que tem mais de 5 anos de cristão, já deve ter assistido o filme O Todo-Poderoso, que como é que é o nome do ator principal lá? Eu esqueci o nome dele, mas ele é bem famoso. Eu não vi Ele, o filme, mas não é o Morgan Freeman? o Morgan Freeman Mas tem é outro o que faz a interpretação Deus, de né? Deus, mas é o Jim Carrey. Ah, Jim tá. Carrey. O Jim Carrey. Ele chega um momento que ele, então dê os teus poderes pra mim que eu vou fazer do meu jeito. E ele começa num certo momento ouvir as vozes das orações de todo mundo ao mesmo tempo no planeta. E ele vai para um computador, pega um computador, um arquivo gigantesco, vai para um computador, tenta resumir, tenta ouvir e não consegue. Aham. Entende? E é um exemplo engraçado, mas é uma coisa pra gente refletir. Deus é onipotente também porque ele ouve a oração de muitas pessoas ao mesmo tempo em qualquer lugar e ouve e responde. E isso faz o link direto com a onipresença de Deus, né? E com a onipresença de Deus. E a onisciência que é o próximo ponto também agora, né? Exato, tudo tá interligado, né? Exato. Até a onisciência e a onipresença, ela pode ser um desdobramento uma da outra, mas a gente vai trazer aqui como formas separadas para dar um pouquinho mais de profundidade no nosso estudo. Uhum. Então, partindo para o próximo ponto, a onisciência de Deus significa que ele é detentor de todo o conhecimento. Deus, o Deus que eu e você cremos, ele conhece todas as coisas. Ele detém toda a sabedoria, ele detém toda a inteligência, toda a informação que existiu ou possa existir. Se eu não me engano, é Isaías 40 que vai dizer que antes das palavras serem ditas pela minha boca, o Senhor já as conhecia. Não, esse aí foi Davi. Foi Davi, Foi desculpa. Davi. É Salmos, né? Uhum. Então, a palavra de Deus diz que Deus conhece, tem a presciência também, ou seja, coisas que ainda nós não conseguimos ainda expressar, ele já sabe o que Sim. nós vamos fazer. Ou seja, tudo que existe que possa ser tido como informação, Deus já tem esse conhecimento. Para não deixar só nas minhas palavras, Salmo 139, do 1 ao 4, diz assim: Senhor, tu me sondastes e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Era esse o versículo que eu não... Exatamente, cara. A onisciência de Deus, ela parte do princípio de que todas as coisas e todo o conhecimento possível está retido em Deus. E eu acredito que de forma bem prática, para a gente entender como isso implica na nossa existência, é a gente entender que a fonte de toda sabedoria é Deus, como nós falamos de sabedoria até, num estudo. A fonte de toda sabedoria é Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então Deus é dono de toda a ciência. E isso é legal a gente entender porque isso demonstra que todo o conhecimento que nós podemos adquirir por meio de reflexões filosóficas, por meio de exames teológicos, por meio de ciência e por aí vai. Todo o conhecimento que nós podemos adquirir, no final das contas, ele flui de Deus. Sim. Todo e qualquer conhecimento. O conhecimento empírico, o conhecimento ali mais teórico, vamos dizer assim, o conhecimento físico, o conhecimento metafísico, ontológico, enfim, todo conhecimento vem de Deus. Todo. Então, porque se todas as coisas existem e subsistem em Deus, nós precisamos dele para conhecer as coisas. Sim. Perfeito? Então, a onisciência de Deus, ela demonstra que ele é dono de todo o saber e que, na nossa vida prática, se nós queremos saber, nós procuramos em Deus, que é dono de todo o saber. Ou na fonte, né? Nós abrimos se Deus fosse um livro, vamos tentar reduzir Deus, né? Mas, tipo, se Deus fosse um livro, ele teria todo o conhecimento de todas as coisas. De todas as coisas. Perfeito. E também eu acho interessante ressaltar lá em 1 Crônicas 28:9, ele fala assim: E tu, meu filho Salomão, conheces o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado em ti, porém se deixares rejeitar-te, se deixares rejeitar-te para sempre.
Então a gente vê, tipo, que, cara, tipo, eles citam, tipo, que a onisciência de Deus é um conhecimento completo, né, cara? Uhum. Que não tem, ou a gente rejeita, tipo, claro, a gente não tem a mínima capacidade, às vezes, de rejeitar ou não a Deus, mas isso parte de Deus também e de um acordo com a gente, tipo, não tem Aham. como, eu fui, como que Salvo. eu fui salvo como, tipo, sabe? Aham. Cara, eu preciso de um querer, tipo, porque Sim. senão... Um querer supremo. Exato. E esse é um ponto, né? Às vezes a gente acredita que a nossa mudança de postura é surpreendente para Deus, né? Agora eu aceitei a Deus, né? Aceitei a Jesus Cristo, então isso o surpreendeu. Ele não esperava por isso. Aham. Não, ele esperava por isso. E de fato ele veio e ele te convenceu disso, porque ele entende todas as coisas. Eu gosto dessa aplicação que o Wellington trouxe, até pela questão de que, assim, ó, a gente entender que o conhecimento de Deus ele é perfeito e ele é eterno. O conhecimento de Deus é perfeito e é eterno, está em instância eterna. Para a gente entender que a nossa vida aqui, falando de salvação, a nossa vida aqui, ela é limitada, é passageira. Nós vamos viver aí com sorte e a bondade de Deus 100 anos, né? Uhum. Então, a nossa vida é limitada e passageira. O nosso tempo nesta vida, ele é curto. As coisas acontecem muito rápido. Nós não somos ninguém na história. Em 5, 8 milênios, nós não somos ninguém. Nós passamos muito rápido. E por vezes nós queremos tratar a questão da salvação como aquela montanha russa, como se a nossa vida fosse uma jornada tão gigantesca ao ponto de ser uma montanha russa. Uhum. Mas a onisciência de Deus, ela demonstra para nós que a nossa vida, como um todo, é um grande sim ou não para Deus. Sim. Não é um sim, agora não, sim, agora não, sim, agora não. Não, nós podemos errar, nós podemos fracassar, nós podemos negar, nós podemos fazer, cara, um monte de coisa. Sim. A questão é, nós somos formigas. E a nossa vida, no final das contas, lá no final das contas, lá no dia em que nós nos encontraremos face a face com Deus, ou é sim ou é não. Sim. E Deus é consciente desse sim ou desse não. E Deus trabalha a favor desse sim ou desse não. Porque Deus conhece a nossa essência antes de nós existirmos. Sim. E Ele conhece os nossos atos antes de nós agirmos. Isso é muito louco, né? É. Eu não sei como é que está na cabeça de Deus. E é até difícil concluir alguma coisa nisso. Mas a questão é, Deus conhece se nós somos um sim ou um não quando a gente nasce. Perfeito. Antes mesmo de a gente nascer, né? Antes mesmo da gente nascer. Eu conversava sobre isso com a Maria ontem e, cara, tipo, é uma coisa que a gente tenta entender, sabe? Uhum. Tipo, o porquê que eu não entendi isso há 10 anos atrás, entendeu? Porque Sim. Deus queria que, claro, tipo, é como a gente vem falando, tipo, requer, tipo, um querer meu e um querer de Deus também, né? Pra unificar isso. Mas, às vezes a gente não quer. Tipo, Deus tá até esperando. Tipo, cara, eu quero que você venha, mas às vezes a gente não quer. E, cara, é tão louco pra gente chegar e compreender esse tipo de coisa, porque por mais que a gente tente, a gente nunca vai entender, sabe? Uhum. Tipo, cara, tem coisas que são reveladas pra gente hoje que a gente queria ter entendido há 10 anos atrás. Mas se eu tivesse entendido há 10 anos atrás, talvez eu não estivesse aqui hoje, entendeu? Sim. Então, a gente sempre vai tentar entender, por que eu não me converti antes? O porquê que Deus não me transformou antes? Cara, Sim. porque ele não quis, simples. É, exatamente. E aí a gente entra até no campo da indesculpabilidade, né, que nós temos a respeito das nossas ações. Enfim, a gente entra em várias ramificações do que esse tema pode trazer. Mas é muito importante o que vocês estão falando, porque a gente pode imaginar o seguinte: a gente pode imaginar os caras mais sábios e inteligentes dessa terra que a gente já conheceu, os filósofos, né? Vamos pegar aí Newton, Aristóteles, enfim, Platão e tudo mais, os cientistas, né? E a gente vai perceber que realmente eu especificamente falando agora, não chego a, sei lá, 5%, 10%, 1% da capacidade do conhecimento que eles tinham. Mas Deus, na sua onisciência, ele consegue entender coisas do coração do homem que muitas vezes ele vê coisas no meu coração que eu mesmo não vejo. Sim. Por exemplo, eu não sei como até antes do estudo aqui, o Edson estava conversando, você assumiria, por exemplo, um casamento onde uma mulher já tivesse filhos? Eu falei, eu acho que, dependendo das condições, sim, mas eu não sei de fato como eu reagiria, porque eu não conheço as profundezas do meu coração, mas Deus sabe já como eu reagiria. Entende? Então Deus é grande e soberano por causa disso também. Exatamente. E até aquela questão de Pedro discutindo com Jesus na ceia,
dizendo, eu não vou largar a mão de você. Aham. E Jesus, Pedro, Eu já você não sei, sabe de eu já nada, sei. né? Se acalma, Mas Pedro. tem até um texto que é bem encorajador nesse sentido, que é um texto de Romanos 8:26, que diz assim, ó: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda com nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os nossos corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelo santo de acordo com a vontade de Deus. Esse sondar aqui na Bíblia é perscrutar, é aquele que anda por densas trevas e conhece. Ele Uhum. explora densas trevas e vem de encontro àquilo que o Léo está falando. Essa onisciência de Deus, essa capacidade de saber todas as coisas, permite que ele entenda mais sobre nós do que nós mesmos, que ele perscrute o nosso coração e que ele crie para nós, nos submeta a cenários e caminhos ideais. Não só cenários bons, não só cenários cheios de prazer, mas cenários ideais, para Uhum. que nós alcancemos a plenitude da santidade, a plenitude da sabedoria, a plenitude do lugar onde ele quer nos levar, né? Sim. Quem ele quer fazer o que ele quer fazer de nós, né? Perfeito. Encerramos essa segundo ponto com o seguinte versículo. Jeremias 32:19 diz assim: grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens para dar a cada um segundo os seus caminhos. Qual é a aplicação de tudo isso que nós estamos falando sobre onisciência, né? A onisciência de Deus, ela nos coloca num lugar de humilhação. É, a gente não consegue esconder nada de Deus. Tanto o que a gente deseja, quanto o que a gente precisa, por exemplo, ser transformado. Né? Muitas vezes a gente tenta resolver coisas com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias capacidades, achando que nós vamos resolver sentimentos e Sim. traumas e questões dentro de nós e sermos pessoas melhores através do nosso esforço. Mas Deus é quem sonda os corações. Deus é quem conhece todo o sentimento que nós temos, tudo aquilo que somos em nossa essência, e numa profundidade que a nossa mão ou a nossa capacidade humana ou espiritual não é capaz de alcançar. Por mais que a gente se estique, trabalhe, se esforce, estude, nós não vamos alcançar coisas que são insondáveis a nós. Isso é impossível para nós. Mas Deus, por ser onisciente, consegue fazer essas coisas. A onipresença, então. Deus está em todos os lugares e não há como se esconder de Deus. A onipresença de Deus significa que ele está presente em todos os lugares. Não há como quantificar Deus ou colocar Deus em uma medida, porque Deus está em todos os lugares. Salmo 139, do 7 ao 12, diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará, ou susterá. Se disser, de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Tem um pensamento do Herman Bavinck que diz assim, ó: Deus está presente em todas as coisas, mas não é limitado por nenhuma delas. Então Deus está presente em tudo e não é limitado por nada. No mais alto monte, como o salmista vai dizer, ou no mais profundo vale, no meio do vale de ossos secos, no meio de muita vida, no meio de tudo, ali Deus está. E inclusive o salmista demonstra, né, que mesmo no inferno, mesmo no Sheol, mesmo no lugar em que nós costumamos dizer, o lugar onde Deus não está, não, Deus está lá, né? Deus é onipresente, Deus está. E Deus faz parte. Então nós não podemos dizer, isso não significa que Deus é a natureza, não significa que Deus é o vale, não significa que Deus é o monte, não significa que Deus é o céu, significa que Deus ali está, porque Ele está em todas as coisas. Então, nós não apontamos para o céu e dizemos, ali está, aquilo ali é Deus, mas nós podemos demonstrar através do céu que ali está Deus. Deus está na sua criação e Deus está nos seus feitos. Pode ir falando. Não, até porque a gente limita, né? A gente acaba limitando, né, o poder e a grandeza de Deus, né? Olhando para uma árvore e dizendo, ó, ali é Deus. Tipo, cara, o tamanho de uma árvore, entendeu?
É A gente olha pra criação e diz que Deus é aquilo ali, mas ele é o criador daquilo, né? Uhum. E a gente vê a onipresença de Deus desde o princípio, né? Quando Adão tenta se esconder de Deus, ele diz, cara, eu tô vendo onde é que tu tá, Sim. né? Não adianta tu se esconder porque eu tô te olhando. Uhum. E lá em Provérbios 15:3, ele fala assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então não tem pra onde a gente corra, pra onde a gente fuja. O Senhor está ali. O Senhor está ali. Cara, às vezes a gente é ingênuo, né? E é como uma criança brincando de esconde-esconde, que ela se esconde atrás da cortina e fica o pé aparecendo. Uhum, A gente acreditando que ninguém tá vendo a gente. uhum. E é assim, às vezes, que nós lidamos com a vida com Deus. E isso é um alerta que deve gerar temor no nosso coração. O Senhor vê todas as coisas, inclusive aquilo que ninguém vê. Sim. Então, do que vale pra nós mentirmos e enganarmos os outros se a única pessoa que a gente tem a necessidade eterna de ser aprovada é Deus. Então, do que vale nós enganarmos a todos, nós mentimos, travestirmos de uma santidade mentirosa, quando no final das contas Deus está vendo tudo isso, e mais do que isso, Deus está vendo a nossa fuga para não demonstrar a nossa insensatez, a nossa tolice, a mentira que habita em nós. Sim. E, mano, você já É isso aí. concluiu? Cara, eu acho interessante também, tipo, o Douglas Gonçalves, ele faz uma citação sobre a onipresença de Deus. E como tem muitos crentes que têm problema com isso. Porque o simples fato de a gente acessar, tipo, uma pornografia no momento que ninguém tá vendo. É um Uhum. problema de onipresença. A gente acredita que Deus não tá naquele lugar onde a gente está, entendeu? Então, tem algumas coisas que a gente acessa que tu não acessa junto com a tua mãe, digamos assim, Sim, sim. entendeu? Tu não vai fazer isso na frente de outras pessoas. Mas no momento que tu tá sozinho, né? Porque Deus tá ali Exato, cara. também. A gente acaba acessando. Então, quando a gente acessa isso, o que que é? É um problema de Uhum. onipresença. Não é um problema que, meu caráter, não. Problema Sim. de onipresença. Boa. Ou seja, cara, não vale a pena fazer nada do qual você não pode dizer Deus está tendo prazer em estar comigo nesse momento. Uhum. Sim, Esse é fazer tudo pela glória de Deus, é isso no final das contas. É sim. tudo que eu faço, de alguma forma, eu percebo que ali Deus está tendo prazer. Nas Com minhas certeza. reuniões, nas minhas risadas, nas piadas, nas brincadeiras, mas também na tristeza, na angústia, no sofrimento, enfim, por aí vai. Então Deus sempre está presente, Deus é onipresente, Deus tudo vê. Não são, citando o exemplo do Wellington, né? Não são abas anônimas que nos fazem esconder-se de Deus. Uhum. Né? Você pode se esconder das pessoas, mas você não se esconde de Deus. Sabe aquela sensação que a gente tem percebido nos últimos tempos de que a internet ela consegue sondar a gente, cara? Uhum. E aí você, do nada, tá pensando sobre um paletó, e aí o paletó começa a aparecer pra você, só paletó, e por aí vai. Essa sensação, sabe? E às vezes a gente já se sente um pouco, né, Uhum. temeroso. Meu Temeroso. Deus, o que que o Mark Zuckerberg sabe sobre mim? Mas nós não temos essa sensação, às vezes, com Deus, porque a sensação que nós temos na rede social é que a qualquer momento pode vir à tona para as pessoas o que há de podre em mim, por exemplo. Sim. Ou eles podem invadir a minha privacidade humana. Mas nós não consideramos que aquilo que Deus vê, né, Uhum. pode ser, pode não, e né, muitas vezes um problema eterno no nosso coração. Com certeza. Que não implica só pessoas que são pó, que são como eu e você, somos pó, passageiros, mas de uma geração que vai passar e ninguém vai lembrar. Mas implica em algo eterno que não há de ser esquecido. Com certeza. Sim. Né? E é por isso que nós precisamos sempre estar nessa postura de entender que só estamos aqui respirando pela misericórdia de Deus. Porque Ele vê todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece o teu pecado de amanhã e Ele morreu por você ontem. Com certeza. Esse é o doido, assim, né? Esse é o mais doido, esse é o grande mistério da piedade. É. Esse é o grande mistério do Evangelho. Ele sabe de tudo, Ele está presente em tudo e ainda assim Ele ama. É uma doideira. Então, para nós concluir essa pauta, o salmista Davi aqui, ele fala sobre estar no mais alto monte ou na profundeza do inferno ou na sepultura, né? Independente de onde. Ele leva os dois extremos e ele diz que em ambos os extremos Deus está. Isso nos traz a seguinte aplicação: nós devemos temer a Deus porque nós não conseguimos fugir da sua presença. E muitas vezes a gente confunde, não, agora eu estou na presença de Deus porque agora eu estou em oração. Ou agora eu estou na presença de Deus porque eu estou no culto, ou estou em jejum. Não, a todo tempo Deus está ali. As tuas práticas ou as nossas atitudes podem
ser favoráveis a isso ou não, mas Deus está ali. Isso nos deve gerar temor, porque Deus está em todos os lugares, e ao mesmo tempo deve nos gerar a segurança. Nós devemos Exato. crer e confiar de que se estivermos passando pelo inferno, Deus está ali. Que bom que Deus está em todos os lugares. Que bom que Deus está em todos os lugares. Exatamente. Então, isso é uma questão muito racional e segura de se pensar. Uhum. Poxa, ao mesmo tempo que eu devo temer a grandiosidade de Deus, mas eu também tenho que crer que Ele é segurança. Sim. E Ele está Com comigo. certeza. Né? E, Deus viu a injustiça, Deus viu quem falou a verdade, Deus viu quem mentiu na história. exatamente. Deus viu todas essas coisas, né? Então, para aquele que crê e busca uma vida de piedade, não tem o que ter medo. Tem o que temer, mas não o Sim. que ter medo de Deus. Exatamente. Nem de Deus, nem de mais ninguém. Quando eu tenho Deus comigo, né? Se Deus é por nós, Quem será contra quem será nós? contra nós? Amém. E, irmãos, amém. Eu creio que conseguimos pelo menos rabiscar ou riscar a superficialidade desse assunto, né? Porque de forma profunda não vamos conseguir chegar. Deus, ele não consegue ser compreendido em sua totalidade, como a gente falou aqui no início. Mas Deus é grande e soberano porque Amém. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele é detentor de todo o poder, de todo o conhecimento, e Deus está em todos os lugares. Isso são Uhum. alguns atributos de Deus que nós podemos, de certa forma, esclarecer e Uhum. que nos ajudam a ter uma vida mais precisa, uma caminhada mais objetiva quando se diz respeito ao evangelho que nós vivemos. Espero que a gente possa ter te ajudado aí nesse momento, que Deus te abençoe nesses próximos dias. Quero avisar que temos aqui o nosso culto no domingo de manhã e toda segunda-feira estaremos aqui para trazer esse estudo para vocês. Que Deus te abençoe e um Amém. grande abraço. Amém. Deus abençoe.